Quais são as formas de venda então, Paulo? Formas de venda existentes aí. Bom, eu vou citá-las aqui, vou explicar cada uma, vou falar como é que acontece isso daqui hoje, tá certo? Então a gente tem o quê? Você pode vender o peixe hoje de que forma? Você vende o peixe inteiro, você vende o peixe vivo, ou o peixe in natura, como a gente fala, tá certo? Então assim, é a forma mais praticada, é a forma mais tradicional. Talvez a mais praticada pela maioria dos piscicultores, é você vender o peixe in natura, vender o peixe vivo, vender o peixe inteiro, tá certo? Por quê? Porque requer menos esforço, requer menos trabalho, já que o caminhão do comprador, né, vai encostar ali do lado da sua unidade produtiva, você vai passar a rede, você vai levantar esse tanque, você vai retirar esses peixes, pesa tudo e já manda direto para o gelo. Tá? Já manda direto para as caixas de gelo. Se não for para as caixas de gelo, ele vai para onde? Caixa de transporte com água, ele vai ser transportado vivo, entendeu? Até o destino final. E essa é uma das formas, tá? Essa é uma das formas de vender, de comercializar seu peixe. Nesse caso, o comprador, né, quem está levando o seu peixe, ele é responsável pelo transporte, pelo descarregamento, pelo processamento desse pescado na indústria ou no entreposto, tá certo? Quais seriam então, Paulo, as vantagens, né, de trabalhar nessa forma de venda, né, nessa forma de venda de peixe, no peixe inteiro? Olha, eu falei, menos trabalho, mas entende o que eu estou te dizendo? Menos trabalho, né? Porque você já teve muito trabalho para chegar com esse peixe aí no peso de abate, tá certo? E daqui para frente, você acabou de tirar o peixe de dentro do seu tanque, de dentro do seu viveiro, daqui para frente, esse trabalho do processamento, ele fica com quem adquirir o seu peixe, tá? Seja para processar ou seja para consumir, né? Por que para consumir? Porque às vezes a pessoa vai lá na sua piscicultura, igual eu dei exemplos aqui, o pessoal de Presidente Epitácio, alunas nossas e clientes nossos. Tem uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, dependendo se der uma desuniformidade em algum lote, por alguma situação como o clima, e o lote não chega 100% uniforme, o que eles fazem? Eles pegam, fazem uma seleção, pegam esses peixes que deu diferença e oferece para a população. E aí a população vai lá e escolhe seu peixe lá dentro de uma caixa d'água. Ah, eu quero aquele, eu quero esse, já limpa lá na hora. Ou pode levar para limpar em casa, ou pode levar limpo. Eles podem fazer essa evisceração lá no local, tá certo? Então assim, dá menos trabalho para você vender dessa forma. Por quê? Porque você já teve o trabalho para chegar com ele até naquele ponto. Você vende toda a sua produção de uma vez só. Se você escalonar de forma que uma fileira de tanques, ou o tanque que você tem, você vai despescar ele, por exemplo, em fevereiro, e aí você sabe que lá tem X toneladas de peixe, você manda tudo de uma vez só. Rapa o tanque. Rapa a sua estrutura positiva, a sua estrutura produtiva, né? Então, o que te permite você logo em seguida começar, né, um novo processo de engorda, né, entrando com novos lotes. Então, você pode escalonar para vender com a frequência que o seu mercado consumidor exige. Entregar todos esses peixes com a frequência que o seu mercado consumidor exige. Isso é muito bacana. Por quê? Porque você tira os peixes todos lá de uma vez. Você não vai tirando ele aos poucos, tá certo? Você pode construir contratos de compra e venda com frigoríficos, com entrepostos, né? Enfim, com comércios que possam garantir a compra da sua produção. Ah, Paulo, nunca vi falar isso. Existe. É contrato de compra futura. Entendeu? Eu já atendi vários piscicultores que têm aí 50, 60, 70 toneladas já previstas para serem despescadas, que eles entram em contato antes, né, entram em contato antes com o frigorífico, com compradores, falam assim, olha, vamos fazer uma parceria aqui, eu vou ter 80 toneladas de peixe daqui um ano, você quer fazer um negócio comigo, deixar mais ou menos engatilhado, fazer um contrato? Acontece esse tipo de contrato, tá certo? Desde que você procure isso antes. Você não vai montar um contrato desse faltando 10 dias.
para despesca. Você vai montar isso daí, com certeza o melhor momento é de você montar lá no início da sua produção. Mas lembre-se que isso tem que ser feito entre pessoas idôneas. E essa aqui é a questão, né? Como que você vai saber a idoneidade daquela pessoa? Tem que pesquisar, tem que saber, tem que puxar referência, né? A gente fala puxar a capivara, né? Quando vai puxar a capivara do carro, né? Puxar a capivara, saber qual que é as informações ali. Por quê? Porque às vezes o cara faz um contrato de compra e venda com você e lá na frente ele rói esse contrato, ele não cumpre o contrato, certo? Então ambas as partes elas precisam estar em acordo do valor também. Por quê? Porque nesse contrato de compra futura já é definido um valor específico para a compra. Por exemplo, vamos supor aqui que a gente está produzindo matrinchã, né? Vamos supor que a gente está produzindo matrinchã e eu vou vender as matrinchãs com 800 gramas, vou ter 10 toneladas de matrinchãs com 800 gramas. E aí a gente definiu em contrato, tá, que essa venda seria por R$12 o quilo. Então tá lá no contrato. Das 10 toneladas de matrinchã com peso médio de 800 gramas serão retiradas tal dia e será passado em contrato o valor de R$12 por quilo de peixe. Beleza? Beleza. Se naquela época, se naquele dia, naquela época da despesca, o peixe estiver valendo R$14, vai ser mantido o preço do contrato, que é R$12. Da mesma forma, o inverso é válido também. Se no contrato está 12 e naquela época tiver R$9, o contrato vai ser cumprido. E essa é a vantagem, né? Você não vai ter a oscilação do mercado, você vai ter um preço justo, tá? Mas você não vai poder roer a corda também para vender por mais, porque senão tem quebra de contrato, tem toda aquela pipinaiada que acontece quando dá isso, né? Outra forma de venda, vamos para a próxima forma de venda aqui, que é o quê? Peixe processado, tá? O que é peixe processado? Só de você abrir o peixe, você já está fazendo um primeiro processamento nele. Nessa modalidade, você mesmo vai processar o seu produto, tá certo? Dentro de alguma planta pré-aprovada ou autorizada por órgãos reguladores, por exemplo. Até me perguntaram ontem, né? O Júnior perguntou ontem aqui, puxa, Paulo, mas eu tenho que procurar o quê, né, para poder fazer esse tipo de comercialização? Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, Ministério da Agricultura, depende do que você vai fazer. A verdade é essa, né? Para fazer o processamento, você tem que seguir exatamente o que está regido ali na legislação do seu município ou do seu estado, tá certo? Ah, mas se eu quiser vender na feira, então vou ter que seguir uma burocracia dessa? Vai, porque quem que organiza na feira? Normalmente tem, eu não sei se a palavra certa é síndico, um gerente, né, que organiza a questão de box, quantos boxes de cada produto vai ter isso aí lá na feira. Às vezes a feira já lotou com a quantidade de expositores de peixe lá dentro. Você tem que entrar na vigilância sanitária, porque tem que pagar uma taxa para utilizar aquele espaço da prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura limpa antes e limpa depois. Então tem todo um trâmite para você correr, para você passar, para você organizar, para isso dar certo. É burocracia? É burocracia, mas é o que a gente tem. E tem que seguir para que você não seja punido. A verdade é essa, né? E tem mais, eu como técnico e profissional da área, eu vou sempre, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu vou sempre incentivar a trabalhar da maneira correta. Então sim, você precisa passar por toda essa burocracia para oferecer um produto. E por que essa burocracia toda? Para você oferecer um produto que garanta, que traga segurança alimentar para quem? Para o seu consumidor, né? Imagina uma situação. Vamos pensar que você quer vender o peixe lá na feira, né? E aí você tirou o peixe lá do seu tanque, você processou esse peixe, você eviscerou esse peixe lá, você arrumou uma mangueira preta da água super quente, caindo numa tábua ali a 1,5 m de altura, e aí você tá debaixo do sol, né? Colocou uns guarda-sol lá, mas tá aquele calor insuportável, tá eviscerando esse peixe, tá escamando, tá tirando o filé desse peixe lá, assim, pá. E aí não tem nem água limpa, tá bombeando aí essa água do lago, do tanque para fazer essa limpeza, tá?
Então não tem água limpa, não tem cobertura, não tem gelo, você está limpando e colocando esses peixes do jeito que eles estão chegando, você está colocando eles lá dentro de uma caixa de isopor ou de uma caixa de papelão para poder transportar para um comércio, para uma peixaria. Né? Ali, do céu aberto, beira de barranco, você fazendo esse negócio tudo. E aí, beleza, você chegou e colocou esse peixe lá na feira. Tá? Você colocou isso lá na feira. Alguém vai lá e compra de você. Você fala assim, ó, peixe fresquinho, acabei de matar. E aí alguém vai lá e compra esse peixe de você. E aí esse alguém passa mal. Imagina quando a investigação do que esse cara comeu para chegar em você, de onde que você matou esse peixe, como é que você acomodou isso daí, o tamanho do pepino que vai sobrar para você. Pode esperar que vem pepino para você. Porque vem multa, que é capaz até de inviabilizar o seu negócio. Tá? Então por isso que é tão importante fazer as coisas certas, né? Seguir todo esse trâmite para poder entregar seu produto você mesmo processando esse produto, ok? Quais seriam então as vantagens de se trabalhar nessa forma de comercialização do peixe, de venda do peixe? Agregar valor ao seu produto. Eu acho que essa é a principal, tá? Mas vem uma soma de outras todas que eu vou falar para você aqui. Mas você agrega valor ao seu produto. Por quê? Porque às vezes o peixe inteiro você vai vender ele a R$8 o quilo. E o peixe processado, o peixe eviscerado, imagina 2 peixes do mesmo tamanho, vamos dizer aqui 1,5 kg, tá? Esse peixe inteiro você vende ele por R$8. Esse peixe eviscerado, você pode vender ele aí por R$15. Tá? Vai depender do que seu mercado estiver comprando, da forma que ele estiver comprando. Então imagina, só de você eviscerar um peixe, às vezes você agrega aí 50% de valor nele. E é possível fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, isso chama muita atenção. Mas além disso, tem outros pontos positivos, tem outras vantagens, tá certo? Que acontece? Você cria cortes especiais que atraem o consumidor. Olha que interessante, né? Seu consumidor, ele às vezes nunca viu falar de costelinha de pacu, costelinha de tilápia, barriguinha de tilápia, porquinho de matrinchã, porquinho de piau, torresmo de piau. Você começa a inventar, né? Cabeça congelada, barriguinha, filé. Você começa a inventar, você começa a criar novos cortes. O pessoal não inventou picanha suína, e aquele trem é uma delícia, a tal da picanha suína. Eles já vendem ela temperada, inclusive. E aí? Você pode criar alguns cortes especiais. Olha, aqui eu tenho cabeça congelada, aqui eu tenho barriguinha, aqui eu tenho espetinho de peixe. Você cria essas coisas. E você ganha com o quê? Quando você está processando o seu peixe. Você ganha com subprodutos. Quando você faz esses cortes especiais, sobra muita coisa ali no meio, né? Nas pontas, e que pode ser utilizado para aumentar a sua renda ali com o que a gente entende que é sobra, tá? Você entende que é sobra, mas quem trabalha na área entende que aquilo é alguma coisa como subproduto. Aumenta a sua renda com aquilo dali. Por exemplo, aparas de filé. Eu não sei se você já ouviu isso na vida. Mas quando está tirando o filé do peixe, beleza? Tirou aquele bifão lindo, maravilhoso. Ele fica com as pontas meio esticadinhas, assim, meio rasgadinha. Você não compra esse lá, na peixaria, ou no restaurante, ou no supermercado. Ele vem todo abaulado, ele vem todo redondinho, praticamente assim. Por quê? Porque foi feito, a gente chama de toalete, foi feita uma toalete no filé, tirando essas pontas, é igual fazer barba, né? Tirar essas pontas que ficam aqui assim, esse cabelo, tirar essas pontas arrepiadas, vamos dizer assim, né? Tira essas pontas arrepiadas, faz a toalete, né? Retira essas aparas. Só que tudo isso que está tirando é carne, tá? É carne que pode virar, assim, isca de peixe. E aí você vende lá o quilo por, sei lá, o quilo congelado disso para um bar, para um restaurante que os caras pegam e frita e serve de porção, entendeu? Consegue fazer tudo. Então você consegue fazer costelinha, a para de filé, costelinha, a carne mecanicamente separada, que é a CMS que a gente chama, né, que está ali no meio das costelas, está ali
nas pontas, enfim. Você tira isso daí e faz a comercialização disso aí. Com o quê? Com quibe, com linguiça, com salame, com aqueles nuggets de peixe. Você faz tudo com carne mecanicamente separada, né? Couro você utiliza, tá? O que acontece? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não vou ter aqui. Eu não tô com ela aqui agora, não. Não é esse aqui, não. Olha aqui, ó. Imagina isso daqui, ó. É uma faca artesanal, tá? Aí, ó. Faquinha artesanal. Imagina essa bainha dela com couro de tambaqui, couro de tilápia, couro de matrichã, sei lá, couro de piau. Imagina. Isso aqui, ó. Um adereço desse daqui, ó. Uma faquinha artesanal com uma bainha de couro de peixe. Você utiliza. Se você vende o peixe inteiro, você não tem como acessar isso. Tá? A não ser que você tenha um contrato de utilizar o couro de volta com o frigorífico. Isso existe. Mas se você mesmo processa o seu peixe, processa o seu produto, você vai fazer esse tipo de trabalho. Que é o quê? Que é as coisas, por exemplo, as Piper, elas têm a associação produtoras, né, de Presidente Epitácio, mas elas têm a cooperativa de mulheres à frente, onde elas se capacitaram para fazer desenvolvimento do couro da tilápia. Elas já estão trabalhando com isso. Então, dei um exemplo aqui de uma faca artesanal que poderia estar no couro de tilápia. Isso somente se você processar o seu produto, tá certo? Escamas. Escamas, você pode utilizar as escamas do peixe. Paulo, para que eu vou usar escama de peixe? Sabe para quê? Para fazer sachê perfumado. Sachê perfumado para banheiro. Na verdade, o perfume, aqueles óleos ali que coloca perfume, vela, sei lá o que, a escama é só para dar um tchan. Não é a escama que é perfumada, são os óleos que colocam ali, é o próprio perfume que você coloca ali, que dá aquele cheiro no banheiro. Só que imagina uma vela normal, podia até ter pego uma vela aqui, né? Imagina uma vela normal, cheia de escama de peixe aqui assim, ó. No mínimo diferente já é. Né? Quem trabalha com biojoias, então, nossa, adora isso daqui. Utilizar a escama do peixe, por exemplo, a escama do pirarucu. Você utiliza para quê? Lixa de unha. Eu tive em Brasília, na embaixada daquele país africano, Burkina Faso, em novembro ou dezembro, agora eu fiquei na dúvida, né? E eu levei uma escama de pirarucu para a embaixadora. Ela olhou e falou assim, o que é isso? Eu falei, isso é escama de peixe. Ela, como assim? Aí eu falei assim, é lixa de unha. Ah, mas ela adorou, né? Por quê? Um brinde, um presente que eu comprei quando fui em Santarém. Que eu gosto de dar esses presentes, essas coisas diferentes, né? E foi super bem recebido. Imagina, lixa de unha, fazer escama de pirarucu para fazer lixa de unha, escama de peixe para fazer adornar uma vela, né, que seja uma vela que você vai cantar um aniversário, que você vai deixar essa vela decorativa num lavabo, sei lá, alguma coisa você acha utilidade para isso. Infinidade de coisas, né? CMS, eu já falei, nuggets, salame, hambúrguer, quibe, e o que mais a sua criatividade ela criar. O que mais a sua criatividade inventar. Disso você pode ter certeza que é possível, né? E olha só, depois de falar essas duas formas de comercialização, ou você vai vender de forma direta ali, né? Peixe inteiro, peixe vivo, peixe in natura, ou você vai vender ele processado, tá? Depois de falar essas 1000 maravilhas da comercialização, formas de você comercializar o seu peixe aqui, vamos falar agora do que você precisa fazer, do que você precisa ter para fazer isso tudo, né? O que você precisa para comercializar o peixe desse jeito? Ah, como assim? Não é só comercializar o peixe, não? Não é só comercializar o peixe. Tem algo que te respalda para você comercializar o peixe, tá certo? Nas duas formas de comercialização, o mínimo que você precisa ter, o mínimo. Lembra que eu sou responsável técnico, eu sou seu orientador, seu guia, seu consultor técnico aqui em piscicultura. Há mais de 2 anos aqui na internet, eu e você. O mínimo que você precisa estar é regularizado. O mínimo. Né? Aquele que não tem para onde você correr. O mínimo é você estar regularizado. Para venda in natura, você precisa ter um cadastro, né, ou inscrição de produtor rural. Você precisa ter um cadastro no órgão de sanidade animal do seu estado, sanidade animal e vegetal do seu estado, né? Para emitir uma guia de trânsito animal e também emitir nota de produtor rural, né? Isso é super tranquilo de ser feito, tá? É super tranquilo, basta você tirar um tempo
para deixar isso organizado. E hoje, por conta da pandemia, hoje você está fazendo isso praticamente tudo 100% online. Tá? É uma grande vantagem hoje. É uma das, se a gente pode dizer que teve benefícios essa pandemia para nós, é justamente a possibilidade de você fazer várias coisas online, tá certo? Então tá, tirou um tempinho para isso, regularizou isso daí. Lembra? Licenciamento ambiental, né? Tá aqui eu falando de novo de licenciamento ambiental. Válido ou pelo menos ter dado entrada no seu processo. Olha, você não sabe o quanto um protocolo de processo faz a diferença numa notificação, numa multa, tá? Por quê? Porque se você tem um protocolo do processo, e principalmente se esse protocolo ele já tiver ali 6 meses, 1 ano, anterior à vistoria do fiscal, nossa, você está milhões de anos à frente de poder quebrar essa multa, de quebrar essa notificação. Por quê? Porque você já demonstrou interesse anteriormente em se regularizar. Agora, se você toma a multa e vai regularizar depois, dificilmente você escapa de pagar uma multa. Dificilmente. Nem que seja a mínima possível você vai pagar. Tá certo? Para a venda do produto processado, além daqueles 4 pontos que eu falei ali antes, cadastro de produtor, GTA, nota fiscal e licenciamento, você precisa, aí já fica mais diferente um pouquinho. Tá? Além disso, para você processar o seu peixe, você precisa ter um local, pelo menos um aval da prefeitura, da vigilância sanitária. Você tem que ter esse aval aí no seu município, na sua área produtiva, né? Para realizar o processamento desses peixes. Então, se você comercializar, então vamos por partes aqui agora. Se você for comercializar somente dentro do seu município, mesmo que seja para vender lá na feira, seu objetivo você vai ter que ter esse aval da vigilância sanitária, tá certo? Do seu município. Se o seu objetivo é comercializar em outros municípios dentro do seu estado, aí a sua unidade de processamento tem que ter o selo de inspeção estadual. Tá? Dentro do município, selo de inspeção municipal, para vender só no seu município. Para vender nos municípios do estado, que está ali ao seu redor, mas dentro do seu estado, selo de inspeção estadual. Mas se você entende que a estrutura que você está montando, a capacidade produtiva que você tem, o mercado que você quer alcançar, lembra que o seu negócio ele cresce de acordo com o alcance que você dá para ele. Então, você entende que o seu negócio é grande, seu negócio de piscicultura é grande, você vai atingir um mercado fora, em outros estados. Você pode pedir o quê? Mas dentro do Brasil, você pede a certificação do SISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, tá certo? Ah, beleza, tal, mas e se eu quiser, por exemplo, exportar, Paulo? Eu tenho cliente que ele tem a intenção de fazer exportação. Aí ele já trabalha no CIF, que é o Selo de Inspeção Federal. Só que aí, cada vez que a gente vai aumentando essa área de atuação nossa, vai aumentando a complexidade de cada um desses selos para você obtê-los também. Um selo de inspeção municipal da vigilância sanitária, às vezes você pega ele com 1 semana, se tiver tudo adequado lá dentro da sua salinha. Um selo de inspeção estadual, você já pode demorar aí de 6 meses a 1 ano. Um federal, olha, passa de ano, porque tem 1 ou 2 pessoas no Brasil só que estão habilitadas a viajar no Brasil inteiro e falar se ali está certo ou se não está. Fora os RT que você tem que ter lá dentro. Fora o preço que é para manter um CIF aberto. Hoje um CIF, se ficar com energia desligada, se ficar com água desligada, se ficar com nada lá, você deixar uma vela para ele ficar aberto, para você não trancar, tem que ter um responsável técnico lá dentro que vai te custar aí nada uns R$7.000 hoje. Como que a gente quer transformar a realidade da piscicultura? Como que a gente quer transformar a realidade da piscicultura no país? Deixando ela mais profissional e lucrativa, né? Fazendo o que tem que ser feito, regularizando a produção, realizando o cadastro necessário, documentando o processo, estando de acordo com as legislações, porque além de ser uma garantia para o produtor, é uma garantia também para o consumidor. Se o seu consumidor ele for, por algum motivo, ele entender que o seu produto ele não está agradando mais ele não vai comprar mais. Quando você compra um
um carro lá da Tailândia, não sei, entendeu? Você compra um carro lá da Tailândia. E aí você deu um chute, né? Ah, o carro cai as portas, cai tudo. Se alguém te oferecer um carro da Tailândia de novo, você não vai comprar. Você vai comprar um carro da China, você vai comprar um carro do Japão, você vai comprar um carro dos Estados Unidos, né? Então, o seu consumidor, ele tem que estar sempre entendendo que o seu produto é muito bacana. E esse ponto não pode ser mais tão negligenciado como ele vem sendo. O consumo de peixes aumentou demais na pandemia. Mas aumentou foi muito na pandemia, entendeu? Eu trouxe alguns dados para vocês. Por quê? Por que aumentou o consumo na pandemia? Carne saudável, carne de qualidade, sem gordura indesejável, recomendada por médicos e nutricionistas, né? E quando a gente garante um produto com qualidade superior, é a nossa obrigação, e garantir isso, na verdade, né? Garantir um produto de qualidade superior é a nossa obrigação enquanto elos de cadeia produtiva do peixe aqui no Brasil. Qual que é o meu elo aqui? É capacitação, é treinamento, é curso, é orientação, é consultoria. E aí, para quem que eu estou fazendo esse trabalho, que é o produtor, qual que é o elo dele ali? Fazer ofertar esse peixe gordo para o comércio. E aí o comércio é processar isso e entregar para o mercado consumidor, certo? Isso é tão importante, essa preocupação, isso que a gente está falando aqui hoje, que é comprovado que peixe de cativeiro, tá certo? Vamos prestar atenção nisso aqui, ó. Peixe de cativeiro, ou seja, o peixe que é produzido de forma profissional, não transmite doenças para seu consumidor, tá certo? É um produto extremamente confiável e isso conquista e fideliza consumidores. A gente teve aí há pouco tempo as notícias ruins, doença de RAF, urina negra. Mas por quê? Com o que ela estava relacionada? Produto sem procedência, sem origem certificada. Tá? Então não tem como saber de onde que apareceu isso. O peixe de cativeiro não, o peixe de cativeiro você tem rastreabilidade. Você sabe onde que ele foi produzido, o que que ele comeu, de onde que ele sai, de onde que comprou os alevinos, para quem que ele vendeu, porque tem todos esses trâmites para serem seguidos, tá certo? Eu dei um exemplo de gente que estava vendendo 200 kg de tilápia por mês na feira. Tilápia viscerada. Esse foi o único processamento que ele fez no peixe, além da refrigeração, claro, né? Ele está vendendo a R$20 o quilo, lá no Mato Grosso. Se ele está conseguindo fazer isso lá, você também consegue fazer no seu estado. Ah, mas eu moro no Piauí. Se ele está conseguindo vender 200 kg por mês de tilápia viscerada no Mato Grosso, você consegue vender no Piauí. Ah, mas eu produzo em Roraima. Se ele está vendendo isso aí lá, você consegue vender em Roraima, que o consumo ainda é maior ainda, né? Você consegue vender tambaqui lá, você consegue vender algum peixe nativo de lá, tá bom? Por quê? Porque você tem que fazer o que precisa ser feito. Entender a piscicultura como um negócio. É o que eu estou te explicando, né? Eu tenho, por exemplo, cliente que engorda tilápia em tanque-rede. Ele tira os filés, vende em Goiânia, ó, ele produz a uns 300, 400 quilômetros de Goiânia, ele tira os filés, traz para Goiânia, chega nas feiras de condomínio fechado. Se você não sabe o que é condomínio fechado, é como se fosse um setor rodeado de muros que tem uma portaria, e lá dentro só tem casa de barão. Tá? Barão e baronesa lá dentro lá. Tá? É igual o pessoal aí de Francisco Beltrão. Então é só os barão, tá certo? Então o que que acontece? Ele vende bandejinhas de filé de tilápia lá dentro dos condomínios fechados. Ou nas feiras que acontecem nas portas dos condomínios fechados. E aí ele está vendendo seus 150, 200 quilos por semana de filé de tilápia. Sabe quanto que ele vende lá na porta? Ele vende a R$40 o quilo. Nossa, é pouco, hein, Paulo? R$40 o quilo, aí ele está vendendo um pouco de mais, 200 quilos por semana, 200 quilos aí de filé por semana. Vamos fazer conta? Vamos fazer conta. 200 quilos, né, vezes R$40 é R$8.000 por semana, certo? Me corrija se eu estiver errado aí. 8.000 por semana vezes 4 semanas dá R$32.000 com filé de tilápia. Tô certo? Vou até repetir essa conta aqui para ver se eu não fiz errado, hein?
200 quilos de filé por semana, tá? Que ele vende em feiras de condomínio fechado. A R$40 o quilo, ele está fazendo 8 mil por semana. Vezes 4 semanas, trabalhando, aí vendendo 4 dias por mês, ele está fazendo R$32.000 com filé de tilápia por mês. E aí, será que está valendo a pena? Se não tivesse, ele não estava vendendo toda semana. E ele está cada vez mais aumentando, já está querendo montar 2 barraquinhas para poder atender mais condomínios fechados aqui. Tá vendo que é possível? Se ele consegue fazer isso aqui, você consegue fazer na sua cidade? É isso que eu queria te mostrar a respeito de comercialização, formas de comercialização. Te dei ideias aqui hoje de como vender o seu peixe.